Olá, minha gente! Como eu prometi a vocês, eu vou gravar aqui um resuminho das nossas últimas aulas, né? Do conteúdo que a gente vem aí vendo nas últimas aulas. Olha, não se importem com barulho, que eu passo barulho aqui direto, e se eu for ficar parando toda vez que passar um barulho, aí eu não vou concluir nunca. Então vai ter alguns barulhos no meio da aula, né? Da aula, dessa revisão e tudo mais. Mas normal, né? Toda rua tem seus barulhos e essa aqui é cheia deles. Primeiro ano. Vamos começar relembrando o que é arte híbrida, né? A gente estudou um pouco sobre arte híbrida, então vale lembrar que quando a gente fala de arte híbrida, a gente está falando daquele tipo de arte que reúne duas ou mais linguagens, né, na mesma obra. Então a gente vai ter um teatro que também tem dança, uma dança-teatro. A gente vai ter uma pintura que nessa pintura também tem escultura. Enfim, são vários os estilos, né? Várias as possibilidades a serem feitas com arte híbrida. Só que daí como é que a gente vai saber definir quando uma arte ela é híbrida, né? Quando aquilo ali se trata de uma obra híbrida, de arte híbrida. A gente vai pensar assim, então, em que linguagem eu posso definir essa obra? Se essa obra ela é só de teatro, se você não acha característica de outras coisas, então ela, né, a linguagem dela é teatral. Agora, se no meio da peça tem poemas e tem projeções de imagens que ajudam a compor aquela peça, ou vamos dizer assim, tem dança no meio, tem canto, tem muita parte que é cantada, um musical, por exemplo. Então, se você na hora de falar, você fica como é que se diz, na dúvida de que linguagem seria aquela, porque você percebe que tem mais de uma linguagem ali, que tem mais de uma variação artística dentro daquele contexto ali, então provavelmente é um tipo de arte híbrida. E daí existem vários exemplos, né, de espetáculos e tudo mais, várias obras artísticas híbridas, mas uma que é muito presente no nosso cotidiano, no dia a dia, e isso aí eu estou dizendo historicamente, não uma coisa atual, ao contrário, atualmente isso vem se tornando cada vez menos, infelizmente. Mas um exemplo de espetáculo híbrido, assim, em vários sentidos, são os espetáculos circenses. Porque você vai assistir, você tem a presença de teatro ali, tem dança geralmente, aí tem pirofagia, tem a palhaçaria, né, que é uma espécie de teatro, tem shows de diversas maneiras, dançando, muitas vezes nos circos mais antigos. Tinham shows de calouros, né, em que as pessoas cantavam. Então também tem presença de diversos artistas que trabalham com o corpo, então malabarista, como é que se diz, contorcionista, toda essa galera, você vai vendo que são modalidades diferentes, vamos dizer assim, são nichos diferentes, mas que fazem parte de um espetáculo total, né? Porque o circo, né? Aquilo que acontece no circo, desde que a gente entra até o momento que termina, é chamado de espetáculo, né? Não é como um espetáculo de teatro que tem uma narrativa, depende, porque né, os circos contemporâneos, eles já têm uma narrativa mais definida, inclusive nas aulas, né, enquanto a gente discutia algumas coisas dessas, eu até dei o exemplo do Le Cirque, do Cirque du Soleil, que são circos assim, desses exemplos que são circos que são mais conhecidos desse novo formato de circo, que é esse circo mais contemporâneo, né? Só que vale lembrar que o circo é uma tradição milenar, né? Que de famílias nômades que viviam por aí viajando, e é uma tradição que era passada de família, né? De pessoa para pessoa dentro da família. Então ia se aprendendo, né? As crianças iam crescendo ali no circo e ia aprendendo ali dentro a
Por isso também que muitos deles é um espetáculo tão híbrido que muitas vezes uma mesma pessoa é o palhaço, mas daqui a pouco entra fazendo malabares ou entra no trapézio. O palhaço nem tanto, é mais difícil variar, mas acontece também. Só que tem muita gente que, por exemplo, é a dançarina, aí depois vem fazendo contorcionismo, ou enfim, é a pessoa que faz o malabares e depois está lá no trapézio, porque também era uma coisa que não tinha muita gente disponível ali, geralmente era aquele núcleo familiar. Então, para que tivesse mais números dentro do espetáculo, então muitas vezes eles aprendiam a fazer várias coisas para poder aumentar o espetáculo, aumentar o número de números dentro do espetáculo e deixar esse espetáculo ainda mais híbrido, ainda com mais coisas. Tá? Espero que esteja dando para entender. Ainda sobre circo, a gente viu também um pouquinho da diferença, né, do bufão para o palhaço, né? Porque em alguns circos existe a presença desse personagem que é o bufão, que ele é uma espécie de palhaço. Só que ele não é aquele palhaço tradicional que vem com aquelas gags, né? Em que muitas vezes de dois palhaços em que um vai servindo de escada para o outro, né? Um vai fazendo com que o outro provoque a graça e tudo mais. Muitas vezes até acontece desse bufão estar junto com esse outro palhaço, servindo de escada para ele, ou o contrário, o outro palhaço servindo de escada para o bufão. Só que esse bufão, o carro da pamonha, só um minutinho. Pronto, foi. Então, esse bufão, ele vai ser um personagem mais cômico. Ele vai ser um personagem cômico, mas é aquele cômico que não tá fazendo piada. Ele é mais provocador. Então ele é às vezes até mais ranzinza, sabe? Aquele reclamão. Não é aquele palhaço que vai estar bem vestidinho, bonitinho, todo coloridinho. Não, muitas vezes a roupa dele é maltrapilha, tem um aspecto meio sujo, às vezes até. Não quer dizer que isso seja regra, mas assim, as características dele são mais grotescas, né? Não é aquele palhacinho bonitinho, patati patatá, arrumadinho, ou sei lá, palhaço picolé, palhaço não sei o que. Não é aquele palhacinho infantil, né? É um palhaço mais... é aquele que provoca a risada através da chatice, através das reclamações, através da provocação, de provocar os outros e tudo mais. E até às vezes da identificação, né? Que é um personagem geralmente inspirado em personagens reais e às vezes ou marginalizados. Então vai provocar a risada, mas assim, às vezes até por essa identificação de que aquilo, as cenas, as reclamações dele, as situações toscas que acontecem com ele, enfim, o mau humor às vezes dele também é tão assim característico de pessoas de cotidiano, que às vezes as pessoas se riem pela identificação, se torna engraçado pela identificação. Ainda falando de arte híbrida, a gente também viu um pouquinho sobre a dança-teatro, né? Que é algo que existe há um bom tempo, mas que ganhou um boom especial, ou pelo menos esse conceito assim mais definido, através dos estudos da Pina Bausch e das suas coreografias, né? A Pina Bausch é uma coreógrafa que ela passou a estudar os movimentos cotidianos da gente, movimentos de repetição que a gente faz comumente, comer, sentar, levantar, abrir porta, enfim, movimentos cotidianos, ações cotidianas, e ela fazia suas coreografias a partir desses movimentos. Então eram coreografias que elas eram ensinadas, elas não eram apenas dançadas, né? Elas também eram ensinadas, então tinha toda uma dramaturgia, tinha toda uma encenação, na verdade, ali por trás daquela coreografia. Não eram apenas passos, mas era a encenação em si, o movimento com essa encenação. E também muita repetição, justamente por causa desse estudo em que ela se baseava para construir as suas coreografias, que era esse estudo
gestos não, das ações cotidianas que a gente executa e que são repetitivas, né? Todo dia a gente sente e levanta de cadeira várias vezes. Todo dia a gente vai com a mão na boca várias vezes porque a gente vai comer, porque a gente vai escovar os dentes. Então todo dia a gente se veste, todo dia a gente tira a roupa. Então também são ações cotidianas. E era justamente como ela se baseava nessas ações para criar suas coreografias. Então essas coreografias também usavam muito desses atos repetitivos, né? Desses movimentos repetitivos. É tanto que aquela coreografia da performance que eu já apresentei na escola, né? Da performance que eu tenho chamada de floração, ela é baseada, ela surgiu justamente de um trabalho em que a gente estava estudando esse método da Pina Bausch, da repetição, né? Esse método da ação repetitiva para a coreografia. E daí, aquela performance, que eu estou falando dela porque eu já apresentei ela na escola, né? Então, essa performance, para quem não viu, ela tem muito essas ações repetitivas e é justamente porque é baseado nesses estudos da Pina Bausch. E com gancho justamente nesse lance desse estudo da Pina Bausch, a gente falou também, viu um pouquinho sobre o teatro gestual, né? Que é o teatro mais da mímica, da pantomima, né? Que é esse em que geralmente não tem voz, né? Justamente por isso chama teatro gestual, porque a intenção tá toda no corpo. Não sou nada boa nisso, minha gente. Mas que geralmente os artistas eles desenham, né, o que eles estão fazendo. Então, se eles vão abrir a porta, eles meio que desenham a porta, puxa a maçaneta, entra, vem, fecha. Então, todos aqueles, né, de pegar, de construir, para que a gente vislumbre mesmo aquele objeto que eles estão manuseando, entre aspas, né, ensinando o manuseio daquele objeto ou aquela ação, e a gente embarque naquela viagem, né? Então é uma espécie de teatro gestual. Uma espécie não, é o teatro gestual, né? Que daí tem essa questão da pantomima bem forte, tanto de espetáculos de pantomima. Os próprios palhaços, né, que a gente já vinha falado, eles usam muito do teatro gestual. Muitos palhaços, eles não têm fala, eles têm palhaços que eles não colocam voz no seu palhaço, né? Então, eles usam muito desse recurso do gestual, do teatro gestual, utilizando-se da mímica, da pantomima, para poder fazer as suas piadas, para fazer as suas graças, né? Para provocar risada no público. Então, de forma bem prática e objetiva, o que é importante lembrar desses conteúdos das últimas aulas? Primeiro, quando a gente está falando de arte híbrida, a gente está falando daquele tipo de arte que, né, que tem mais de uma vertente artística além. Então é o musical, que vai ter teatro, dança, música. Então a dança-teatro, é o circo, que tem vários números ali de vários, né, campos artísticos reunidos dentro de um espetáculo só. Então a gente vai ter esse tipo de arte que mistura várias coisas artísticas, vários fazeres artísticos dentro de uma mesma obra, que quando você vai parar para pensar, mas isso aqui é o quê? É teatro? Não, mas também tem dança, não, mas também tem música. Ah, não. Então, aí você fica naquela dúvida, porque na verdade você vê vários fragmentos de contextos artísticos ali, né? De fazeres artísticos. E daí a gente tem uma arte híbrida aí, né? Então não é porque não é teatro que está usando dança, ou dança que está usando teatro, ou seja lá como for. Na verdade, ou a pintura que está usando poesia, ou a poesia que está usando a pintura. Não, na verdade é porque é uma espécie de obra híbrida que mistura mais de um tipo de arte. Ok? Outra coisa, a tradição do circo, ela é milenar. Ela vem percorrendo aí a história da humanidade, né? E hoje, com o avanço da tecnologia,
com toda a modernidade, não é mais tão habitual ir ao circo como era antigamente. Até porque bem antigamente era a atração que tinha nas cidades. Quando chegava um circo na cidade, chegou, nossa, né? Chegou um evento, chegou algo para animar a cidade. Hoje, né, foi passando com o tempo, com o avanço da televisão, toda casa que tinha televisão, já diminuiu isso. Hoje, ainda mais, né, com internet, com redes sociais, com YouTube, com canais, com não sei o que, com todo aquele comodismo, e que você encontra de todo tipo de graça. Eu gosto só de palhaçaria, então eu assisto só palhaçaria. Eu gosto de ver só de ver espetáculos de Globo da Morte, só de ver espetáculos de vamos dizer, de coisas que desafiam o corpo, de trapézio, dessas coisas. Então eu vejo só aquilo. Então o circo acabou caindo um pouco essa popularidade. Por isso também, né, de certa forma, até que vem se reinventando. Também é importante a gente lembrar disso, não é porque é uma cultura, né, um fazer artístico milenar que não se reinventa. Até porque se não se reinventar... Perdão. Até porque se não se reinventar, não tem como sobreviver, né? Porque o interesse das pessoas, de acordo com o passar do tempo, muda. Então, o fazer artístico, isso não é só no circo. O circo é porque é muito antigo, né? E é porque é o que a gente estava falando. É o que eu estava falando para vocês. Mas esse esse reinventar, ele é na arte como um todo. A gente vai acompanhando, né? Por isso os diversos tempos artísticos. Por isso que tinha o Renascimento, por isso que tinha o Romantismo, por isso que tinha Modernismo e tudo mais. Por quê? Porque até um determinado momento aquilo era novidade. Se viu a necessidade de mudar, mudou. Daqui a pouco já viu que aquilo já não era mais a novidade, né? Já estava precisando de um up, de um algo a mais. Então se muda de novo, se muda de novo. E assim é. E agora na contemporaneidade, né, que é o tempo artístico atual que vivemos, então essa mudança ela é constante, até por causa do avanço muito rápido da tecnologia. Então aí os circos se adequam a isso, tem se adequado cada vez mais também a isso, para poder permanecer, né, para não precisar ficar para trás, não virar uma história, uma lenda. E não, espero que continue assim, porque não queremos que o circo vire uma história, uma lenda, eu pelo menos não quero. Então é isso. E daí lembrar que também dentro dessas vertentes que a gente falou, né, da arte híbrida, a gente tem essa pessoa muito importante, muito simbólica da dança-teatro, que é a Pina Bausch, né, com a sua forma de coreografia baseada nas ações cotidianas, nos movimentos do dia a dia e nas ações repetitivas, e também do teatro gestual, que serve de subsídio dentro da arte híbrida, nesse contexto de arte cênica, né? Muito, porque serve de base, né, para os próprios pantomimos, que fazem uso total desse teatro gestual, mas também para os palhaços, para a galera que faz questão de dança-teatro, né, que é uma expressividade mais corporal, mas que tem essa expressividade, que não é só o passo, não é só a coreografia. Então o teatro gestual ele é muito importante nesse contexto, né, de quando se tem uma arte híbrida dentro da linguagem das artes cênicas, né, que é essa linguagem mais corporal, ok? Não sei se quem não viu as aulas dá para entender diante desse contexto, mas aí fica os assuntos para vocês pesquisarem um pouquinho mais. Qualquer coisa, né, vou estar disponível durante o período da nossa aula para serem tiradas dúvidas e tudo mais, e também no nosso próximo encontro, né, via sala online, ok? Beijinho no coração.